O Banco Master, que gerencia bilhões de reais em operações financeiras, teve sua liquidação extrajudicial declarada pelo Banco Central em 18 de novembro e agora o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, deve pagar aos investidores já na próxima semana. São 41 bilhões de reais em pagamentos que vão atender 1,6 milhão de investidores. É a maior operação de ressarcimento do FGC em mais de 10 anos. E antes que você entre em pânico, se tem dinheiro lá, eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo, quem vai receber, quanto vai receber, quando vai receber e principalmente o que isso significa para o mercado financeiro brasileiro como um todo. Depois disso, a gente entra no resto do panorama da semana, que teve notícias também muito positivas para o Brasil e também no exterior. Mas antes, vamos começar com o caso do Banco Master, que é uma notícia urgente. Inclusive, vou colocar aqui na tela depois uma notícia que saiu agora, hoje, sábado 10/1, às 11h49, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou o Douglas Alcântara, o fundador da Geração de Investidores. O meu trabalho aqui é traduzir o mercado financeiro de forma clara, direta e sem enrolação para você que quer investir com segurança e inteligência. E quando surge uma notícia como essa do Banco Master, meu papel aqui é te explicar o que está acontecendo sem criar pânico, mas também sem esconder nada de você. E essa semana foi marcada por dois cenários completamente opostos. De um lado, tivemos o Ibovespa em alta, o dólar caindo e as bolsas americanas batendo as máximas, tudo muito positivo. Do outro lado, tivemos desdobramentos do caso do Banco Master, que é provavelmente a maior crise bancária localizada nos últimos anos. Então vamos começar pelo Banco Master. Eu vou te explicar exatamente o que aconteceu com o banco, o que é esse pagamento do FGC, como isso te afeta e depois a gente entra no restante da panorama da semana. Então vamos lá. Vamos aqui direto ao ponto. O que aconteceu com o Banco Master? O Banco Master é um banco médio que atua principalmente nos mercados de meio de pagamentos e serviços financeiros. Ele oferecia CDBs, que são certificados de depósito bancário, com taxas muito atrativas e estava conectado diretamente a plataformas de investimentos, como por exemplo a XP. No dia 18 de novembro de 2025, o Banco Central declarou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Isso significa que o banco foi fechado e parou de operar e agora está sendo desmontado sob a supervisão do Banco Central. E o motivo disso são problemas graves de gestão, de liquidez e a incapacidade de honrar os compromissos. E quando isso acontece, entra em cena o Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC, que é um fundo privado mantido pelos próprios bancos para proteger os investidores. O FGC garante até R$ 250 mil por CPF por instituição financeira. Agora, a grande notícia da semana é, segundo fontes que conversaram com o Infomoney e também Valor Invest, o FGC deve começar a pagar os investidores do Banco Master já na próxima semana. Pelas contas iniciais do próprio FGC, os pagamentos devem somar 41 bilhões de reais e atender 1,6 milhões de investidores. É a maior operação de ressarcimento do FGC em mais de 10 anos. Para você ter ideia, já faz 52 dias que a liquidação foi decretada e essa é a maior espera, né, dos últimos tempos do FGC para ser acionado. Quem vai receber esse dinheiro? Quem tinha CDBs no Banco Master e está dentro do limite de R$ 250 mil por CPF. Quanto que as pessoas vão receber? Elas vão receber o valor investido mais a remuneração prometida pelo CDB até o dia 18 de novembro, que foi a data de liquidação. Depois dessa data, o dinheiro parou de render. E isso é importante porque quanto mais tempo passa até o pagamento, menos vantajoso fica o retorno. Porque enquanto o dinheiro fica congelado no Banco Master, ele poderia estar rendendo em outro investimento. Quando a gente fala de grandes quantias, isso faz diferença. E quando as pessoas vão receber? A expectativa é que os pagamentos comecem já na próxima semana, mas o FGC ainda está consolidando a lista completa de credores junto ao Banco Central. Agora vem a pergunta que mais interessa. O seu dinheiro está em risco? Se você tinha CDBs do Banco Master, até R$ 250 mil, você vai receber o que tinha lá pela FGC. Pode demorar um pouco mais, você vai receber. Agora, se você tinha mais de R$ 250 mil no Banco Master, você recebe até o limite de R$ 250 mil e o valor que passar disso entra na fila de liquidação. Aí você só recebe se sobrar algo depois que o banco, né, vender todos os ativos que ele tinha em posse. E isso pode demorar anos e você pode não receber tudo ainda por cima. Se você não tinha dinheiro no Banco Master, o risco direto para você é zero, mas existe um risco indireto que é do mercado financeiro como um todo. Qual é o risco indireto? A confiança. Quando o banco médio quebra e mobiliza 41 bilhões do FGC, isso abala a confiança dos investidores em bancos menores. E as pessoas ficam mais cautelosas e mandam dinheiro para os grandes bancos. E isso pode dificultar o crédito na economia do dia a dia. Mas é importante dizer que o sistema financeiro brasileiro está sólido. O FGC está robusto e o Banco Central agiu rápido e a situação está sendo gerenciada por ele ali de forma bem cautelosa. Então, casos como esse reforçam a importância da diversificação, que quando você concentra todo o seu dinheiro em um único banco, em uma única instituição, você fica exposto a esse tipo de risco. No Carteira Express, a gente trabalha com ETFs justamente para diluir esse risco e também diversificar, além das instituições financeiras,
os países dos investimentos e também a categoria dos investimentos. E olha, tem uma questão regulatória importante rolando em paralelo. O Tribunal de Contas da União estava consolidando um recurso relacionado à supervisão do Banco Master, mas o próprio presidente do TCU já deixou claro que só o Supremo Tribunal Federal pode reverter a decisão do Banco Central, ou seja, a liquidação vai seguir em frente. Então, se você está gostando dessa análise, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal para você receber todos os sábados um panorama semanal financeiro com informação de fato de qualidade. E agora a gente já falou do Banco Master, vamos para o resto do cenário brasileiro, que surpreendentemente foi muito positivo essa semana. O Ibovespa fechou essa semana na casa dos 163 mil pontos, acumulando uma alta de cerca de 1,7%. O dólar, por sua vez, caiu para a faixa de 5,36, recuando 1% nessa semana. E o que explica essa alta? São dois fatores principais. Primeiro, os dados fracos de emprego dos Estados Unidos, eu vou falar disso daqui a pouco. Aumentar as apostas de que o Federal Reserve vai cortar os juros em 2026. E o segundo é a melhora do apetite global por risco. Quando o mercado internacional fica mais otimista, países emergentes como o Brasil se beneficiam. Mas nem tudo são flores. O Boletim Focus mostrou que a projeção de inflação para 2026 subiu de 4,05 para 4,06, ainda acima da meta de 3% do Banco Central. Isso significa que o Banco Central deve manter os juros altos por mais tempo. Já a produção industrial em novembro ficou estável, mas caiu 1,2% na comparação anual. A indústria brasileira continua patinando, e falando de indústria, também vem a questão interessante que aconteceu em 2025. O arroz e feijão ficaram mais baratos, porém a carne ficou mais cara, a famosa inflação do prato feito. Dito isso, o que a gente pode esperar daqui para frente? Juros altos, inflação acima da meta, um crescimento projetado de 1,8 em 2026. Não é um cenário espetacular, mas também não é uma recessão. É aquele meio termo onde a diversificação e a estratégia certa fazem toda a diferença nos investimentos. Agora vamos para o que foi o grande catalisador positivo no mercado essa semana, os dados de emprego nos Estados Unidos. Em dezembro de 2025, os Estados Unidos criaram menos vagas de emprego do que o esperado, mas o desemprego ainda continua baixo. O mercado olhou isso como sinal de desaceleração suave, a famosa aterrissagem suave. E as bolsas americanas adoraram isso. Dow Jones e S&P fecharam em novas máximas históricas e o Nasdaq também subiu forte. Por quê? Porque o mercado está precificando o cenário onde os Estados Unidos crescem de forma moderada e os juros começam a cair. E por que isso importa para você? Quando os Estados Unidos cortam o juro, o dinheiro fica mais barato. E aí tende a migrar para outros países, incluindo aqui o Brasil. Isso significa que o dólar mais fraco e as bolsas brasileiras sobem forte e os ativos emergentes ficam mais atrativos. Se você tem uma carteira diversificada com exposição internacional e ETFs globais, por exemplo, essa semana foi excelente e é exatamente esse tipo de movimento que a gente busca capturar no método ETF Allocation. Me conta aqui nos comentários, você diversifica intencionalmente ou você investe só no Brasil? Eu quero saber da sua estratégia. E para fechar o panorama da semana, vamos falar rapidinho de commodities e geopolítica. O petróleo voltou a subir, se aproximando de 62 dólares por barril, por causa das tensões no Irã e preocupações com oferta. O ouro já se manteve firme, como sempre faz, em momentos de risco geopolítico, e o índice amplo de commodities acumulou uma alta de cerca de 2,4% na primeira semana de 2026, com destaque a metais e agrícolas. Isso é bom para o Brasil porque a gente é um grande exportador de commodities. E olha, você tá vendo todas essas notícias, Master sendo liquidado 41 bilhões em jogo, Ibovespa em alta, Estados Unidos sinalizando corte de juros, commodities subindo e pensando, como é que eu monto uma carteira que aproveita o que é bom e protege do que é ruim? E eu tenho a solução, é o Carteira Express, onde eu ensino o método ETF Allocation para você montar uma carteira diversificada, simples, segura, alinhada com o seu perfil. O link eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Então, resumindo o que rolou toda essa semana. Banco Master, o FGC deve começar a pagar 41 bilhões de reais a 1,1 milhão de investidores já na próxima semana. É a maior operação de ressarcimento do fundo em mais de 10 anos. E se você tinha CDB dentro do limite, você vai receber o dinheiro. Já a Ibovespa subiu 1,7%, o dólar caiu para 5,36, um respiro importante para o mercado brasileiro. Os Estados Unidos, com sinais de desaceleração suave, apostam em cortes de juros que levaram as bolsas americanas às máximas históricas. Já commodities em alta, como petróleo, ouro e agrícola subindo, isso é bom para o Brasil. A semana teve contraste, a maior crise bancária localizada dos últimos anos, mas o otimismo geral do mercado. A mensagem é clara: diversifique, tenha estratégia e nunca concentre todo o seu dinheiro em uma única instituição. Mas antes de ir, eu tenho três coisas importantes. Primeiro, se você quer entender melhor como montar uma carteira de investimentos que te protege de crises pontuais e aproveita momentos globais de forma simples, assista esse vídeo aqui ao lado, onde eu explico o método ETF Allocation do zero. Esse vídeo é essencial para você. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui agora e ativa o sininho, porque todo sábado eu trago esse panorama semanal e durante a semana eu também posto conteúdo de educação financeira na prática e direto ao ponto. E em terceiro, se você quiser ir mais a fundo, realmente montar carteira de investimentos com método claro e seguro, dá uma olhada no Carteira Express, o link vai estar aqui na descrição. Valeu demais pela sua atenção, fica atento ao desenvolvimento do Banco Master e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!